Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 7 da disciplina Processamento Digital com FPGA, período 2020.1. Tá? Aula de hoje, filtros digitais FI utilizando RAG. Esses são os tópicos que vamos apresentar na aula de hoje. Tá? Então vamos ver aí projeto de filtro, né, como um todo, quais são as etapas que envolvem esse projeto. E aí vamos fazer um projeto de um filtro FI, né, partindo do início, desde a concepção, até a gente entrar nessa partezinha aqui que seria a implementação, tá? A quantização e simulação. Tá? Finalmente entramos aí no capítulo 3, né? Então comecem a ler o capítulo 3 do livro. O capítulo 3 é bem simples, trata de filtros apenas quanto aos filtros do tipo FI, né? Eu recomendo inclusive que vocês já, assim que terminar o capítulo 3, também comece o capítulo 4. Vamos então para a nossa aula. Então, vamos ver, tá, o que é que envolve o projeto de um filtro FI do tipo RAG. Tá? Nós vimos lá na aula anterior que existem dois tipos de filtros, né, os RAGs e os de aritmética distribuída. Tá? Vamos nos concentrar no RAG, tá, que é o principal tema do nosso curso. Tá? Então, basicamente, temos aí dois tipos de projetos. Tá? O primeiro projeto é quando você quer fazer um filtro no qual ele vai servir para substituir um filtro analógico. Né? Isso é o que nós chamamos, tá, em processamento de sinal como processamento digital de sinal analógico. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz? Vai pegar esse sinal analógico, amostrar ele, fazer a filtragem totalmente digital e depois vai converter isso para um sinal em tempo contínuo. Tá? Bom, para esse tipo de aplicação a gente pode fazer filtros do tipo passa-baixa, passa-banda, né, e rejeita-faixa. Né? Bom, alguns outros filtros são também bem interessantes. Tá? Alguns dos projetos eles são feitos para aplicação em sistemas digitais, tá? Como é o caso, por exemplo, de controle digital. Então, no controle digital você vai desenvolver, por exemplo, um PID. Né? Então, você vai ter que ter um controlador proporcional derivativo. Né? Então, você vai ter que ter ali uma derivada. Né? Derivada também você aplica para esse caso aqui, tá? Mas no geral, né, nós podemos aplicar uma derivada utilizando um filtro digital. Tá? E a ideia vai ser basicamente a mesma. Tá? Uma outra aplicação também que vai direto, tá, em máquinas digitais são os codificadores. Né? Se você pegar, por exemplo, os códigos convolucionais. Então você tem aí um filtro digital, né, dentro de uma aritmética em corpos finitos. Tá? Então, bem interessante. Né? Então nesse caso aí você não tem uma analogia para sinais analógicos. E além disso você também tem transformadas discretas. Né? Nós vamos falar aqui, por exemplo, em transformada de Hilbert. Né? E um filtro digital, ele implementa a transformada de Hilbert. Tá? Então é possível também fazer isso aqui. Bom, vamos pegar o caso, tá, de projeto. Tá? Vamos pegar o caso que a gente vai ter que trabalhar mais. Tá? No caso, quando a gente quer projetos para aplicação digital, meio que não faz muita diferença entender qual é o período de amostragem. Né? Vamos pegar aqui um caso, né, de projeto para aplicação, né, analógica. Né? Nesse caso, imagine que você precisa, né, enfim, construir um filtro para uma determinada frequência. Então você tem que entender qual o filtro que você vai projetar, né, em tempo discreto. Então você vai ter que, utilizando o período de amostragem, né, descobrir características do seu filtro. Tá? Então o período de amostragem é uma das principais variáveis quando você faz esse tipo de processamento. Então com isso, né, nós definimos quem é o nosso filtro digital. Tá? Que nós queremos projetar. Né? Normalmente chama de HDZ. Tá?
Esse filtro aqui, em muitas situações, ele pode ter uma resposta ao impulso infinito, né? Em algumas situações ele pode ser até bilateral, tá? E aí nós precisamos, para poder implementar esse filtro aqui, escolher uma janela adequada, tá? Esse assunto de janela, vocês vão ver isso em processamento digital de sinais, né? No nosso livro texto também se fala em alguns tipos de janela, tá? Mas quem tiver mais curiosidade pode procurar o livro do Oppenheimer, que tem um material bem mais didático, tá? Bom, e quando a gente utilizando a janela, tá, multiplicou pelos coeficientes que nós temos. Então, nós conseguimos um conjunto de coeficientes, tá? E esse conjunto é finito, tá? Então, vamos ter uma quantidade de pontos finitos, esse filtro aqui, tá? E é esse filtro aqui que a gente vai implementar no Hager, tá? Então, vamos utilizar esses coeficientes aqui no nosso Hager para poder ter a implementação completa do nosso filtro digital, tá? Bom, existe uma outra maneira também de você fazer projetos, tá? Que é utilizando, né, de você obter coeficientes, né? Que é você utilizando uma otimização, tá? Então, dado as características do seu filtro, você pode, por meio da otimização, né, restringindo a quantidade de coeficientes que você pode colocar no seu filtro, você pode pegar o melhor filtro que vai implementar, tá, as suas características lá da melhor forma possível. Okay? Bom, e os passos, né, para o projeto do filtro? Né? Basicamente, primeira coisa, você vai fazer um projeto, tá? Esse projeto do filtro em si, você vai utilizar a teoria, vai utilizar ferramentas computacionais, simulação, né? Você pode até simular algumas vezes uma quantização ou outra, tá? Mas aqui não dá para simular muito bem não, assim como seria na prática, tá? Bom, uma vez que você tem esse projeto e aí você tem os coeficientes do filtro, consegue quantizar esses coeficientes, o que você pode fazer? Você pode implementar ele em hardware, tá? E aqui seria a gente fazer o quê? Seria a gente implementar aquele algoritmozinho RAG, tá? Para diminuir o número de adições. Implementa isso aí no Quartus e simula no Model Sim, tá? No Quartus seria já para você ver se ele é sintetizável, né? Para você, por exemplo, escolher um possível FPGA para você testar, né? E aí, uma vez que você viu que o projeto está ok, viu que a implementação está funcionando, né? Você rodou o seu filtro no Quartus, no Model Sim, viu ele funcionando, aí sim você vai para a última etapa, que é a prototipação. No caso, você vai pegar, né, o seu projeto aqui que você criou no Quartus e vai colocar num FPGA, né, que está lá no Quartus, né, que é um Cyclone 4, né, e você vai testar ele na prática, né, você coloca um som e você vai ouvir em tempo real o som sendo filtrado, tá? Essa parte aqui e essa aqui vamos ver agora nessa aula, tá? Essa parte aqui eu precisaria estar lá na sala de aula e aí precisaria mostrar para vocês lá, né? Assim que eu tiver um tempinho, vou passar lá e vou gravar mostrando esses filtros funcionando na prática. Bom, vamos fazer então um projeto, tá? Partindo do zero, tá? Vamos supor que queremos construir, né, um filtro passa-baixa com uma frequência de corte, tá? De 10 kHz. Né? Nossa frequência ali 3 dB, é a frequência que a gente, a partir dela, quer cortar, tá? E vamos considerar que nós estamos trabalhando num período de amostragem de 48 kHz, tá? Basicamente, o que nós queremos implementar seria um filtro que fosse ideal, tá? Logicamente, para implementar um filtro ideal, né? Enfim, você teria que ter infinitos pontos aqui para que ele pudesse ser exatamente essa curvinha aqui, tá? Mas nós vamos ter que limitar o tamanho desse filtro porque queremos implementar isso utilizando o filtro Phi e de preferência que ele seja fase linear generalizada, tá? Então aqui eu estou dando só uma revisada em PDS, né, ou em sinais de sistemas.
esse é o filtro aqui que nós queremos calcular, tá? Lembrando, temos né, se estamos utilizando, né, a regra da amostragem, né, dado que nós temos um período, né, suponho que aqui seja TS, tá? Então temos uma relação entre frequência discreta, que é dada em radianos por amostras, e a frequência, digamos assim, contínua, né, que é uma frequência em radianos por segundo, tá? A relação basicamente é o período de amostragem, né, é uma vezes a outra, tá? Então essa frequência aqui de corte, né, em radianos por amostra, ou seja, nessa nossa frequênciazinha aqui, o ômegazinho aqui, tá? A ômega C, né, que teria a ver com essa frequência FC, é basicamente eu colocar aqui o 2π, né, FC, ou seja, o ômegazão C, né, multiplicado pelo período de amostragem, que é a mesma coisa que dividir pela frequência de amostragem, tá? Fazendo a conta, tá, nós chegamos a um resultado que é aproximadamente 1,3 radianos por amostra. Tá? Então essa aqui seria a nossa frequência, né, de corte desse filtro aqui que eu estou projetando. Tá? E esse filtro aqui é periódico. Tá? Nós assumimos que esse filtro aqui, ele tem, essa que é o módulo, tá, da resposta em frequência, né, vale 1 aqui. Né? E eu estou assumindo que nós podemos ter uma fase, mas desde que seja uma fase linear. Tá? E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente calcula a transformada inversa para achar quem é o filtro que vai nos dar esse resultado. Bom, então, resolvendo aqui, tá, a integral aqui, tá? Vamos integrar isso aqui. Essa integral é simples de resolver, né? A gente chega nesse resultado aqui, tá? Que simplificando, né, cortando aqui 2j com 2j, né, com 2j aqui, fica sendo de ômega cn menos tal dividido por πn menos tal. Tá? Claro que para a gente encontrar os coeficientes que nós queremos, nós temos que ainda multiplicar pela janela. Tá? Bom, aqui tem uma coisa bem interessante, né? Se nós queremos fase linear, se nós supomos que vamos ter os coeficientes 0, 1 até o n, né? Então, ou seja, o número de pontos, ele é m mais 1. Tá? Né? Então, esse tal aqui, que a gente vai escolher, né, que também é chamado de atraso de grupo, tá? Ele é dado por m dividido por 2. Tá? Note que o tal ele é inteiro, né, se o m for par. Se o m for ímpar, ele é múltiplo de 1/2. Então, aqui eu só estou resumindo aqui, tá, a fórmula, tá, do filtro, né? Ele seria ômega c sobre π vezes o sample de ômega c n menos tal. Tá? Esses são os coeficientes do filtro. Tá? Com n variando de quanto? De 0, 1 até n. Tá? Então esses são, né, os nossos pontos. Né? Não vamos ter aí n pontos. Tá? Então vamos definir alguns parâmetros do nosso projeto. Bom, então, escolhendo, tá, pessoal? Primeiro, vou pegar essa função aqui, tá? Vou escolher aqui, né, m igual a 15. Tá? Escolhendo m igual a 15, eu teria aí 16 pontos, aí meu filtro. Tá? Esse valor que escolhi de forma arbitrária, tá? Quanto maior esse m aqui, maior vai ser seu filtro, mais registros ele vai ter, mais flip-flops ele vai ter, né? Possivelmente mais processamento e mais energia ele vai gastar. Tá? E maior também, maior vai ser a área que ele vai ocupar no seu circuito integrado ou no seu FPGA. Tá? Mas é o seguinte, claro, se você botar m bem pouquinho, fica muito distante daquela nossa função ideal. Tá? É quando a gente coloca aqui um m de 15, né, seria 16 pontos, e você observa aqui, né, como é que fica a resposta em frequência, você nota que já está mais ou menos parecido. Bom, aqui, utilizando o nosso padrão, tá, 8 bits. 8 bits seria um padrão de 16 bits, 8 bits inteiro e 8 bits fracionários. Tá?
Basicamente, para a gente encontrar os valores do coeficiente, né, seria esse aqui, tá? Nota que já está nessa representação aqui, né? Pode ver que só tem números inteiros aqui, né? Ou seja, seria isso aqui dividido por 256. Como é que a gente fez isso? A gente foi lá no Scilab, colocou aquela função, multiplicou 256 e fez um arredondamento, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês, né? E aí quando a gente faz a análise quantizada, tá, você vê que algumas vezes muda bastante, tá? Mas aqui não mudou tanto não, tá? A gente só fez uma quantização, né? Você nota que a resposta em frequência é basicamente idêntica, assim, pelo menos visualmente você não consegue perceber diferença, tá? Então vamos construir o RAG para esses coeficientes aqui, tá? Então a ideia agora é mostrar como é que funciona o algoritmo RAG. Ele é um algoritmo que é bem específico, ele tem uma heurística, tá? Então eu peço que vocês vejam com cuidado, tá? Mas na prática vocês pegam um livro lá que lá está bem descrito como é que funciona esse algoritmo, tá? A ideia é tentar implementar x multiplicado por todos esses números aqui com o menor número de adições, né? Ou seja, você não vai fazer nenhuma multiplicação na prática. Então vamos lá. Bom, então o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pegar, né? Nota que nós temos uma simetria, tá? Lembra que eu falei que nós queríamos que o filtro fosse fase linear generalizado, tá? E filtros com fase linear, eles se apresentam simetria, tá? Aqui, como é um filtro passa-baixo, ele vai ter simetria par. Então, vamos pegar somente os coeficientes que não se repetem, tá? É claro que o menos 4 aqui, ó, por sorte aqui, acaba se repetindo, tá? Isso aqui é bom pra gente, tá? Mas eu deixei aqui o menos 4, né? Eu peguei só a primeira metade, porque depois é basicamente espelhar isso aqui, né? Uma simetria par, ok? Pois bem, mas vamos ver aqui. Olha que beleza aqui, tá? Primeiro apareceu 4, que é potência de 2, né? Então isso já ajuda bastante, né? Esse coeficiente, esse aqui, basicamente ele não tem complexidade aritmética para você implementar. Bom, vamos rodar então um RAG, tá? Como é que funciona um RAG? A primeira coisa, vamos tirar todos os sinais, tá? Tira todos os sinais, depois a gente vai colocar os sinais de volta, mas para a gente realizar o RAG, vamos fazer tudo sem considerar nenhum sinal a princípio. Então temos aqui o 4, 10, o 12, 23, o 4 de novo, 50 e 99, tá? Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer é tirar as potências de 2, tá? Então 2 ao quadrado aqui, tirei, aqui eu tenho um 2, aqui eu tenho 2 à quarta, né? O 4 ele aparece aqui de novo, né? Enfim, aqui eu tenho 2 vezes 25, né? Então tirei todo mundo aqui. E o que eu vou fazer é, desses elementos que sobraram, né, que estão multiplicando as potências de 2, eu vou calcular os custos em adição, tá? Então, para fazer uma multiplicação por 5, são uma adição, tá? Multiplicar por 3, uma adição, tá? Seria 2 vezes x mais x, por exemplo, né? O 7 seria 2 adições. Professor, como é que eu sei como é que a gente calcula esses custos, tá? Você vai lá no capítulo 2, tá? Na tabelinha do MAG, tá? É uma tabelinha que está lá no livro, vocês vão encontrar. Diz lá o custo de todos os números, tá? De 0 até 256, né? Então, você vai ver que todos eles lá, né, dá para você fazer com no máximo, se eu não me engano, acho que são 2 ou 3 adições. Enfim, vê lá. Tá? Mas a grande maioria dá para fazer com no máximo 2 adições. Tá? O 7, por exemplo, o 7 seria 8 menos 1, né? Então seria uma adição, né? Aí já o 23, tá? Lembrando, tá, pessoal? Tudo isso aqui também é baseado naquela representação que é a CSD, né? Que é a dígito sinalizado, né? Canônica, né, que também eu apresentei em algumas aulas atrás, tá? Então, basicamente, né, quando você, o que você vai fazer? Quando você tem uma sequência de bits, né, o que você faz? Você bota 1 e bota um barrado aqui no final, tá? Mais ou menos como está feito aqui, né, o 23, tá vendo? O 25 seria isso aqui, né, já está otimizado, tá? E assim por diante.
O 99 diz lá como é que você faz com duas adições. Basicamente seria você pegar 3 vezes o 33, tá? E o 33 é a mesma coisa que o 32 mais 1, então o 3 seria uma adição, o 33 seria outra adição. Tá? Tá aqui a forma como você faz, tá? Então, temos aqui alguns números que têm custo 1, outros que têm custo 2, tá? Nota que se você fosse fazer as multiplicações direto, aí você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você teria aí 6 multiplicações, tá? E só o fato de você usar o CSD, né, e aquelas tabelinhas, você já reduz o custo, tirando, no lugar de 6 multiplicações, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adições, tá? Mas mesmo assim a gente ainda pode melhorar, tá? Então aqui eu teria o custo, né, por exemplo, tá? Deixa eu mostrar aqui, note a representação do 23, tá? É 11001 barrado. E o 25 seria 11001, tá? Veja que esse 11 aqui, tá? Entre o 23 e o 25, ele poderia ser, uma vez que você faz essa conta para um, você aproveita para o outro, tá? Então na prática, se o 23 você está fazendo com duas adições, o 25 você vai economizar essa adição aqui, né? Note que isso aqui é o que? 16, né? Mais 8, mais 1. E esse aqui é quem? É 16 mais 8 menos 1. Então você aproveitaria esse 16 aqui mais 8, tá, pessoal? Pois bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar todas as adições que tem custo 1. São essas daqui, tá? É o 5, 3 e o 7. Já está aqui. Então vamos definir essas três variáveis aqui. O x3 seria quem? O 2x mais x. O x5 seria quem? 4x mais x. E o x7 que seria 8x menos x, tá? Note que o x3, o x5 e o x7 vão armazenar x vezes 3, x vezes 5 e x vezes 7 respectivamente, tá? Ok, então temos aqui três adições, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é tentar pegar essas adições que a gente já fez e tentar reduzir alguma das adições, né, que tenham custo de 2 para cima, tá? Aqui como a gente só tem no máximo custo 2, só precisa olhar para essas daqui, tá? Mas se você tivesse uma precisão maior, né, com coeficientes aqui que tivesse 3, 4 adições, então você iria ver se você conseguiria minimizar algumas adições, tá? E como é que é mais ou menos a ideia? Por exemplo, você vai pegar esses números aqui, que são o 3, o 5 e o 7, e você vai tentar combinar, né, somar ou subtrair com esses números que você quer reduzir, para ver se você forma, por exemplo, uma potência de 2. Tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, 23 menos 7, ele dá 16, que é uma potência de 2. Que no caso, multiplicar por 16 não teria complexidade. Então, você pode escrever o 23 como sendo 16 mais 7. Tá? E no caso, multiplicar por 23 seria pegar 16x mais 7x. E o 7x seria exatamente essa variávelzinha aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa para o 25. Você nota que se você pegar o 25 mais 7, você forma o 32, que é uma potência de 2 também. Então aí você pode escrever o 25 como sendo 32 menos 7. E aí você vai implementar a multiplicação por 25 fazendo o quê? 32x menos 7x, que é o x7. Deu para entender aí? Então, note que com isso, você está implementando o 23, que antes tinha custo 2, com uma adição só. Né? E o 25 aqui também, né, que teria duas adições, também com uma adição só. Né? Dá ainda para melhorar o 99. Como? O 99 é 3 vezes 33. Tá? Mas desde que a gente já fez o 3 aqui é o nosso x3. Tá? Então, para fazer
esse 99, basta a gente pegar, ó, 32 vezes o x3 mais o x3. E aí a gente está implementando a multiplicação de x por 99. Então, no final de tudo, né, vamos organizar aqui. No final de tudo, tá? O que a gente vai fazer? No lugar das nossas variáveis, a gente vai colocar aquelas variáveis que a gente já fez as contas, tá? E note que quando a gente faz isso, a gente vai ter mais uma adição, duas adições e três adições. Note que essa multiplicação por 32, né, não vale, tá? E aí quando você consegue somar tudo, né, essa aqui primeiro é a que eu estou computando o x5, essa aqui eu estou computando o x3, essa eu estou computando o x7. Tenho mais essa adição, mais essa e mais essa. Então no total dá 6 adições, né? Ou seja, você consegue implementar um filtro com 6 adições, né? Ou seja, você vai multiplicar o x por todos esses coeficientes, mas você vai fazer isso tudo com apenas 6 adições, exatamente. É uma complexidade ridícula. Uma vez que você calculou, né, que você rodou o seu RAG e otimizou, o que é que você vai fazer agora? Você vai devolver os sinais que você tirou, tá? Então, o XH0 vai multiplicar por menos 1, o XH3 multiplica por menos 1, XH4 multiplica por menos 1, XH5 multiplica por menos 1, tá? A gente sabe que multiplicar por menos 1 é realizar mais uma adição, tá? Em algumas situações, você ainda pode ainda não fazer, tá? Como? Esse menos 1 aqui, você vai colocar, veja, somente no caso desse XH0 que você vai precisar fazer uma adição a mais, né? E por quê? Porque o XH0 ele vai direto para o Z. Mas já os outros, tá? Ele vai somar aqui, né? Ele vai fazer parte de uma adição extra aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o H1, certo? Vamos pegar um termo aqui, supor que você pegasse o XH3, tá? Né? XH0, XH1, XH2, estaria aqui, seria o próximo, né? Nenhum desses seria. Mas supor que isso aqui fosse o que você vai multiplicar por menos 1. Basicamente, o que você vai fazer é, você coloca ele positivo mesmo, e aqui, no lugar de somar, você subtrai, tá? Então, você fazendo isso, você não precisa fazer essa multiplicação aqui por menos 1, tá? Então, essa multiplicação aqui por menos 1, somente no caso do x0, do XH0, né, ou no primeiro, né, somente no caso do primeiro é que você, se for negativo, é que você vai precisar, de fato, utilizar, tá? Mas, enfim, como a gente vai implementar uma estrutura desse tipo aqui, né, que é a nossa implementação reversa, vamos ver como é que vai ficar o final. Então, no finalmente, vamos ter uma coisa desse tipo aqui, tá? O xn, né, ele vai ter lá aquele circuito combinacional que vai gerar todos os coeficientes, né? Note que esse é igual a esse, tá? Esse é igual a esse. Isso aqui é tudo roteamento, tá? E vamos ter aqui, para fazer isso aqui, apenas 6 adições aqui dentro, tá? É lógico que aqui a gente vai ter mais 15 adições, e eventualmente mais uma ou outra. Mas note que você está implementando um filtro que está realizando cerca aí de 20, 21 adições por pulso de clock, tá? Então essa complexidade aqui é baixíssima, tá? É nada comparado com uma transformada rápida de Fourier de 16 pontos, por exemplo, tá? Que vai necessitar aí de pelo menos 10 multiplicações, tá? Então veja que é um algoritmo que é muito rápido, muito simples, tá? A complexidade realmente fica bem baixa, tá? Então vamos agora para a prática, vamos implementar isso aqui. Então, estamos aqui agora no Quartus, tá? E aqui está o nosso projeto, né, implementado no Quartus, tá? A minha ideia aqui é fazer basicamente um template, tá? Mas se você fizer etapa por etapa, basicamente é bem simples, tá? E ainda se você fizer aqui eu utilizei um for, tá, pessoal? Esse for aqui, algumas vezes, se você está fazendo um projeto, né, de alta performance, tá?
vale a pena você escrevendo um por um, tá? Porque aí você pode aproveitar aqueles tipos de, aquelas multiplicações por menos um, tá? Embora que possivelmente em algumas delas o próprio quartzo ele pode ali simplificar por você, tá? Mas normalmente quando você constrói vetores ele acaba construindo aquele vetorzinho lá e aí às vezes isso não ajuda muito, tá? Mas então basicamente deixa eu falar um pouco sobre o programa, né? Então o hardware, né? Quais são as nossas memórias, né? Claro que é tudo no modelo máquina de estado. Quem são as nossas memórias? São simplesmente os registros, ZI. Tá? Vamos ter 16 registros. Note que a minha saída aqui, ela é um combinacional. Ambos com 16 bits, saída e entrada. Tá? Temos aí o clock e o reset. Professor, vai precisar do start, né, do done? Não precisa, tá? Quando você quer filtros do tipo RAG, é porque você está querendo aplicações em tempo real, né? E aplicações em tempo real, elas são tipo linha de produção, pipeline, né? Então o filtro você vai dando pulso de clock, ele vai filtrando e acabou-se, tá? O que é que a gente vai precisar então para implementar esse filtro? Basicamente, vamos ter aí aqueles nossos XHI, que é um vetor aqui, tá vendo? Uma matriz, na verdade, né? Vamos ter aí aqueles nossos valores que a gente fez pelo RAG, tá? E temos um inteiro aqui. Esse inteiro é só para fazer o for, tá? Ele é uma variável auxiliar que não será sintetizável, né? Esses fios aqui serão basicamente fios mesmos, né? Que são combinacionais. E basicamente o que a gente vai ter? O sincronismo, né, dos nossos registradores, tá? Daqueles conjuntinhos, né? ZA-1, tá? Então, vamos ver como é que funciona o sincronismo, tá? Basicamente, se o reset for 1, eu zero todos os registros. Ou seja, resetei, eu limpo, tá? Todos as minhas caixinhas lá, ZA-1. Né? E lembra que a gente sempre fazia 3 etapas, né? No próximo você vai botar, faz o próximo estado. Isso aqui, como é tão simples, a gente já coloca aqui mesmo, tá? Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? O último Z lá, né? Que é o Z15, né? Ele vai receber o XHI15, né? E todos os outros vai receber quem? O ZI mais 1, né? Ou seja, que está um pouquinho na frente, mais o XHI, tá? Que tem a ver com esse vetor aqui, que é a nossa saída do nosso RAG, tá? Então, com isso aqui você já fez o sincronismo e já fez tudo, basicamente, tá? O que é que falta agora? Falta o RAG. Olha só o RAG, tá lembrado ali que a gente tinha lá o x3, que era igual a quem? 2x mais x? Pronto. Então, basicamente, lá a gente vai pegar o xh0, quem é? 2 ao quadrado x, ou seja, eu só estou pegando essas multiplicações e traduzindo para deslocamento. Só isso, pessoal. Tá? Onde tem multiplicação, pode ter sido 2, estou colocando deslocamento. Então, vou ver aqui no xh0, xh1, xh2, xh3, xh4, xh5. Nota que é igual, tá vendo, ao xh0. Né? Então, é só isso que eu estou fazendo, eu só estou colocando. Esse é fazer o RAG, então é somente pegar isso aqui e traduzir lá. Então você vai jogar tudo isso aqui, tá vendo? Então note aqui, ó, que vamos ter 1, 2, 3 adições. Aqui temos mais uma, mais outra e mais outra. Tá? Então são 6 adições. Tá? Bom, no roteamento, tá? Que a gente vai colocar ali o XI, a gente só está distribuindo aqui, tá vendo? Então aqui não tem... Né? Aqui tem, claro, esse sinalzinho aqui de menos que pode gerar uma adição. Mas esses sinais aqui de menos não vai gerar. Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque esse sinal aqui de menos, ele vai ser usado para ser computado aqui. Tá? Então, o que vai acontecer é que esse sinal aqui, em vez de ser mais, ele pode ir lá substituir por menos e não precisa fazer uma adição extra, tá? Para inverter o sinal. Somente nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro caso aqui, quer dizer, nesse último caso aqui é que precisa. Nesse primeiro nem precisa ter adição lá também. E a saída, tá, pessoal? Então, uma coisa bem importante, se você for ver lá,
é que quando a gente faz uma multiplicação com aquela nossa notação padrão, como é que, lembre lá da última aula, né, das últimas aulas de representação, quando a gente multiplica, a gente tem que multiplicar e dividir por 256, né? E esses nossos coeficientes todos, né, como eu estou considerando, eu primeiro multipliquei por 256, né, então depois eu tenho que dividir por 256. Então a minha saída, ela está multiplicada por 256. Tá? O que acontece é que o que é que eu preciso fazer? Dividir por 256. Então basicamente é pegar o ZI 0, que seria meu último, tá? E dividir ele, né? Ou posso simplesmente pegar os 16 bits finais dele. Aqui, se você notar, aqui eu fiz eu fiz uma expansão aqui, tá vendo? Né? Por quê? Porque se eu tinha 16 bits de entrada e saída, e eu estou fazendo minhas contas, né, e minhas multiplicações aqui pelo x, eu estou sempre considerando tudo multiplicado por 256, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar, para representar, pelo menos de 8 bits a mais. Então, se eu tinha 16 bits, somando mais 8, né, eu vou ter aí 24 bits, tá? Então, por isso que eu estou pegando todas as minhas variáveis agora e estou considerando como se elas fossem variáveis expandidas de 24 bits. E no fim eu vou simplesmente desprezar os últimos bits, tá? Ou aproximar, se eu quiser também. Aí você pode perguntar, isso aqui você poderia perguntar, mas não dá para fazer tudo com 16 bits na memória? Dá para fazer, tá? Mas o que acontece é que você pode ter overflow aí. E como você está multiplicando por 256, né? Se eu fosse, por exemplo, pegar esses termos aqui e dividir por 256, iria ter muitos valores aqui que iria zerar, tá? E aí eu iria perder um pouco da minha precisão, tá? Eu vou fazer das duas formas para que vocês vejam a diferença, tá? Então, primeiramente, vamos testar isso aqui. Vamos primeiro dar uma olhada no Scilab para ver como é que fica, tá? Bom, pessoal, estamos aqui no Scilab, né, em que é o primeiro lugar onde a gente vai fazer o projeto do filtro, tá? Então aqui eu escolho, né, a frequência de amostragem, tá? Essa frequência de amostragem aqui eu escolhi, tá? Porque eu já tenho um hardware lá no laboratório que trabalha com essa taxa de amostragem, tá? Escolhi a frequência de corte, 10 kHz, tá? Calcula-se o ômega C a partir disso, tá? Por aquela forma que já está lá. E aqui o M, né, o nosso número, tem a ver com o nosso número de pontos, né? O nosso número de pontos é sempre M mais 1, tá? Bom, aqui eu já quero, só com isso aqui, dá pra gente desenhar o filtro, tá? Então, veja que eu posso fazer o projeto para diferentes tipos de filtro, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, tá? Olha, essa aqui é a resposta em frequência, tá? Aquela que eu coloquei lá naquela aula, tá? Mas eu posso mudar aqui, tá? Vamos ver o que acontece se a gente pegar poucos pontos. Vamos pegar aí, sei lá, vamos pegar 8 pontos, tá? Metade, só pra gente ver o que acontece. Aqui, desculpa, aqui é... Bom, aqui é pegando com, tá, 8 pontos, tá? Então nota que, ok, fica legal ainda, tá? Mas não tá tão, digamos assim, bem, né? Eu diria que o de 16 ainda está um pouquinho melhor. Mas vamos pegar, então, 32 para vocês verem se não vai estar já melhor do que o de 16, tá? Então eu coloquei aqui M igual a 31, né, que seriam 32 pontos, e note que já vai ficando bem mais próximo, tá vendo? Do filtro, tá? Ideal. Porque isso aqui tá bem melhor.
Bom, então eu voltei aqui para o 15, tá? Então basicamente eu determino, tá? A resposta de frequência, tá? Basicamente é substituir, se você tem um H de Z, é substituir Z por E elevado a J ômega. Tá? E você plota isso de menos π até π, é basicamente isso que eu estou fazendo. Tá? E aqui temos os coeficientes do RAG, tá? Que é esse termozinho aqui, é um arredondamento, né, de H vezes 256. Isso por causa do meu padrão. Se eu vim aqui digitar HRAG, tá aqui aqueles meus coeficientes, tá? Então estaria aí, né, nossos coeficientes RAGs, tá? São aqueles coeficientes lá que eu obtive. Então basicamente, pessoal, eu estou plotando aqui, tá? Estou fazendo a seguinte simulação, tá? Eu estou construindo um teste para a gente ver como é que seria a simulação desse nosso filtro, tá? Então basicamente, estou pegando um sinal aqui com 100 pontos, estou colocando um seno de 0,1 m, tá? Ou seja, com a frequência 0,1 em radianos por amostra. Depois eu estou botando um seno, né, de π sobre 2 vezes m, né, que seria ali mais ou menos, um pouquinho mais de 1,5 m. Tá? E eu também estou definindo um espaço vazio para a gente poder visualizar os sinais. Tá? Então estou construindo um sinal que ele é vazio, né, ou seja, começa com nada, e de repente você vem com x1, que é uma frequência baixa, depois vazio de novo, depois você tem o x2, que é uma frequência alta, vazio de novo, e depois você tem a soma dos dois. Tá? E aí eu estou simulando a saída. Tá? Então vamos ver aqui o resultado. Então o resultado aparece aqui nesses gráficos, tá? Note que aqui é a entrada, tá? E aqui é a saída, tá? Aqui eu estou usando o plot 2D2, tá? Que ele plota quadradinho como um Celeb. Ele plota uma espécie de interpolação sampling and hold, tá? Então olha o que acontece com a nossa entrada. E quando a gente aplica o filtro, o que acontece? A frequência, né? A frequência baixa ela passa normal, tá? Mas a frequência alta ela é atenuada. E quando você soma os dois, né, você tem aí, você meio que cancela, né, esse valorzinho aqui, tá? Então note que, poxa, seria interessante se a gente pudesse fazer essa simulação no quartos, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês e mostrar que sim, você pode fazer essa mesma simulação aqui no quartos, tá? É possível. E eu vou dar a dica para vocês fazerem isso, tá? Vejam só como é que faz. Bom, para fazer essa simulação no quartos, primeiramente você precisa escrever os valores do x que você quer simular, para a gente colocar isso numa memória e da memória a gente jogar para a simulação. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar o x naqueles nossos valores. A primeira coisa que eu estou fazendo é multiplicar por 256 e arredondar. Tá? Uma vez que a gente faz isso, a gente tem os valores em decimais, todos inteiros e arredondados. Tá? Mas esses valores são positivos e negativos. Então, para a gente transformar isso em uma representação com 16 bits, o que a gente faz? Calcula o módulo. Então você vai pegar o xd módulo 2 elevado a 16. Tá? Que é quase como se você fosse deixar ele sem sinal. Bom, você faz isso, pronto. Tá? O número ele vai assumir o valor decimal, que é o mesmo. Os números negativos ele vai ter um valor mais alto, né? Os números positivos vai ser um valor mais baixo, né? Mas de tal forma que o negativo é igual ao positivo módulo 2 elevado a 16. Bom, e aí basicamente o que eu estou fazendo? Estou convertendo decimal para binário. E depois de você fazer isso, você grava isso num arquivo. Tá aqui esse arquivo. Tá, deixa eu abrir o arquivo para vocês verem, não sei se vai dar para ver direto aqui. Abre, tá? Você clicando aqui 2 vezes, esse é o arquivo que ele faz, ó. Olha só. Ele vai botando, lembra que tinha os zeros primeiro, tá vendo?
Aí depois você tem uma parte de sinal, tá vendo? Depois você tem 0, depois tem mais sinal, tem mais 0 e tem mais sinal. Então veja que ele botou isso aqui tudo no arquivo de texto, tá? Que tem esses valores binários. O que a gente precisa só fazer agora? Construir uma simulação que vai pegar esse arquivo e vai colocar isso aí dentro da memória, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso no Quartus. Voltando aqui para o Quartus, né? Note que o nosso filtro é bem simples, tá? Então nós temos somente o sincronismo e o RAG, né? E a saída, tá? Então basicamente é bem simples. Vamos ver como é que a gente faz para simular isso aqui, tá? Então construir um test band aqui. Deixa eu abrir ele aqui, tá? Nós vamos construir dois, né? Um para pegar a resposta impulso e outro para fazer aquela simulação um pouquinho mais complexa, tá? Bom, para fazer a simulação, note que esse teste de band aqui eu estou colocando mais de um módulo, né? Eu estou colocando uma ROM, né? Essa ROM basicamente, o que é que eu estou fazendo? Estou colocando um registro, tá? E esse registro eu estou inicializando, né, com esse valor, tá? Eu talvez nem precisasse fazer isso, tá? Talvez só precisasse declarar mesmo no corpo final. Eu prefiro fazer assim, porque eu peguei um modelo pronto já de ROM, tá? Note que aqui eu estou usando essa instruçãozinha aqui, ó, read main b, que é para ler em binário. Então você dá o diretório em que está o arquivozinho txt, tá, no qual a gente colocou, né, e olha, diz quais são as memórias final, qual é o endereço final e inicial para ele colocar aquelas memórias, tá? Se você não colocar, ele automaticamente coloca do zero, né, até o máximo valor que ele tiver. Tá? Pois bem, essa é a nossa memória, né, tem entradas que é o endereço e ele já dá a saída, é uma memória combinacional. Tá? Além disso, estou gerando também um contador, que basicamente o que ele está fazendo? Ele vai contando, né, a cada pulso de clock ele conta, né? O que é que você já está imaginando que eu vou fazer? Eu vou pegar a saída desse contador e jogar no endereço da memória. Então a cada pulso de clock eu estou pegando uma amostra dessa minha memória, ou seja, basicamente o que eu estou fazendo é simulando aquele X que a gente usou no Scilab. Tá? Então a cada memória eu dou um pulso, eu incremento minha memória, no reset eu zero a memória, e quando a memória chegar também no 599, ela volta para o zero. Tá? Por quê? Porque eu só tenho 600 pontos aí do meu X. Tá? Então olha só como é que fica aqui agora eu estou definindo meu módulo, que é o test bench, né? Tem o clock reset, aqui estou instanciando um filtro, né, que vai receber o clock, o reset e o X, tá? A saída dele a gente vai analisar. Temos o contador, vai receber o clock, o reset e a saída do contador vai para N, né? Obviamente o N vai para o endereço da memória ROM, né? E a saída da memória ROM está indo para o meu X que está entrando no meu filtro, tá? E aí a gente consegue simular aquele circuito. Note que agora a gente só precisa gerar o clock, tá? E gerar o reset, só isso, tá? Dava para fazer a ROM aqui dentro? Dava também, tá? Só quis me mostrar aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos ver como é que fica o resultado da simulação. Então, pessoal, olha só o resultado da simulação, tá? Note que aqui eu tenho amplitude, alta frequência, essa aqui é a minha entrada, é o X, ó, tá vendo? E aqui está o I2. Veja que com o filtro, a saída, né? Eu tenho aqui, oscilou um pouquinho. Note que ele não ficou tão bom, né? Por que isso aconteceu? Por dois motivos, tá? Primeiro, é que lá no Scilab, a análise que a gente está fazendo lá é ponto flutuante, né? Então, você comete muito menos erros computacionais. Mas se você conseguir cometer menos erros computacionais, você vai poder cortar mais esse valorzinho aqui. E aqui nesse sinal aqui como um todo, você consegue filtrar melhor. Ah, professor, como é que eu consigo fazer isso nesse nosso filtro? É bem simples. Você vai aumentar, né, o número de bits de representação, tá?
Veja que é uma comparação muito injusta, tá? O Scilab, ele usa o ponto flutuante dele de 64 bits. Tá? Então ele está usando uma que é chamada de double, né? É dupla precisão. Então você está pegando uma coisa, né, de ponto flutuante com 64 bits, né, de dupla precisão, e comparando com o sisteminha aqui que foi feito para receber uma entrada de 16 bits, tá? Ponto fixo, tá? Vamos fazer um experimento aqui, ó, tá, pessoal? Eu vou... quer dizer, para fazer esse experimento aqui não dá, tá? A gente poderia tentar simular, né, um de 64 bits, tá? Ponto fixo, só para comparar. Porque se você for pegar um ponto fixo e comparar com o do Scilab, aí sim, vai ficar bem parecido, tá? Mas aqui para fazer com 64 bits, eu vou ter que refazer o projeto, refazer o RAG, os coeficientes vão ficar bem maiores, né? A quantidade de somas vai ficar bem maior, então vai ficar tudo um pouco mais, de fato, mais pesado, tá? Mas não é nada complicado, vocês podem tentar fazer se vocês quiserem, tá? Então é isso aí, pessoal. Um experimento que vocês podem fazer tá lembrado que eu fiz a expansão dos registros de memória, tá? A gente pode, vamos mudar isso aqui, tá? Agora, só para ver o que acontece. Então posso querer, por exemplo, não fazer essa expansão. Eu querer deixar tudo em 16 bits aqui, e você vai ver que a performance ela cai bastante, tá? Isso por quê? Porque você vai cometer mais erros, tá? Alguns sinais, eles vão ser inclusive cortados, tá? Por causa do truncamento, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui rápido aqui, tá? Acho que dá pra fazer isso aqui logo. Bom, aqui, tá, pessoal? O que é que a gente tem que fazer? Em todos os XHI, a gente tem que dividir por 256. Então, seria basicamente colocar um deslocamento de 8, tá? Em todos eles, tá? E a mesma coisa para cá, tá? Lembrando que, nesse caso aqui, você tem que botar um parênteses, tá? Senão ele vai fazer o deslocamento de todo mundo, tá? Então, se não botar o parênteses aqui, vai dar problema. Então vamos ver, nesse caso aqui, ó, mudei o tamanho da memória, o barramento agora é todo de 15 bits, de 16 bits, e aí como eu já estou dividindo lá por 256, minha saída é só pegar o ZI0, tá? A gente vai ver que a performance ela vai cair um pouquinho, tá? Vou salvar aqui, não preciso nem compilar, vou vir aqui, vou compilar esse novo arquivo, tá? Que foi o único que eu atualizei, tá? Compilei ele, tá? Ele agora substituiu pelo que tinha antes, dou um restart, vamos rodar a simulação de novo. Você pode achar que está a mesma coisa, mas quando você olha aqui, ó, veja que a performance dele aqui, tá? Ela não fica tão boa não, tá vendo? Bom, pessoal, com isso, tá? Finalizamos aí a parte de implementações de filtros FI, tá? Na próxima aula já vamos entrar em projetos de filtros IIR, ok? Vou deixar também uma tarefinha para vocês fazerem aí dos filtros, tá? Espero que isso aí dê para vocês entenderem, tá? Um abraço a todos e até a próxima.